Tudo bem, pessoal? Então, optei por fazer esse vídeo de hoje sobre um assunto que é sobre os tempos vindouros, né? Sobre o momento onde a humanidade vive e para onde ele se caminha. Isso porque muita gente, dentro desse cenário de confusão, né, que está instalado e de propósito, acaba se perdendo um pouco no seu próprio caminho. Muitas pessoas ficam mais depressivas, muitas pessoas ficam mais com as emoções mais à flor da pele, muitas pessoas não conseguem ter visão do que está acontecendo e para onde vai, e muitas vezes acabam sendo muito pessimistas e muito otimistas. E o que eu preciso comentar aqui, trazer para a gente refletir, né, como eu já trouxe acho que em outros vídeos, é a questão da gente entender que, de acordo com, né, as sabedorias aí antigas e todos os entendimentos que existem, a gente sim está no momento de decadência humana e que ela provavelmente vai se seguir, né? Quando a gente traz algumas religiões que buscam um salvador externo, né, para salvar as coisas, a gente acaba tendo que ter cuidado para não se perder nisso, porque é uma tendência, como eu já falei aqui, é uma ilusão humana, né? Essa questão do Salvador. E não, ele não vai vir, sinto te dizer, mesmo que tu daqui a pouco não goste ou que gostaria de algum conforto, né, a respeito. E mesmo que viesse uma pessoa, um ser com uma capacidade maior de entendimento, ela seria como Jesus, né, de Nazaré, foi lá no passado, não compreendido e repudiado pelo status quo da época, né? Porque qualquer pessoa que venha trazendo um novo entendimento dentro de paradigmas atuais, né, moderna, da sociedade contemporânea, os interesses não vão deixar que essas ideias se difundam, né? E como você sabe, pela história, né, tenho certeza absoluta, se isso acontecesse, a maioria, né, dos fiéis aí não iriam reconhecê-lo, né, porque ele ia vir, como sempre vêm os mestres, né, em todas as épocas, para renovar as crenças, né, trazer novos entendimentos mais modernos para que a gente consiga cumprir um novo ciclo, né, de entendimento. Mas, dito isso, é importante então a gente entender que isso não acontecerá. Porém, a gente tem que entender que em caráter psicológico, né, em caráter espiritual, esses chamados eles já vêm acontecendo. Tudo que acontece, e a gente tem que entender isso, tudo que acontece na nossa parte física, visual, sensitiva, elas são manifestações de questões em planos mais sutis, tá? Então, quando algo está ali sendo manifestado, ele é uma forma bem clara de chamar atenção para as coisas que estão acontecendo, para as mudanças que estão acontecendo. Claro, pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, ali mais fina, já conseguem entender e perceber isso antes dessas coisas se materializarem. Então, toda essa transformação que a Terra vem passando, e a gente tem que entender a Terra sob um prisma mais profundo, a Terra, como eu acho que eu já falei aqui, não sei, ela é um organismo vivo, como a gente é, e a gente tem uma grande ilusão que a Terra é um negócio mecânico, parado, e a gente ainda tem a ilusão que a gente pode, né, intervir nele, ou que a gente tem um grande poder sobre essa força, né, essa energia, essa massa que tem tão densa, que faz e interage com diversas outras massas siderais, né, constituindo aí, por exemplo, nosso sistema solar, né, e a gente acha que a gente, com a nossa pequeneza, que tem poder sobre a Terra, né, a Terra ela é um organismo vivo e ela está sempre em mutação, ela está sempre fazendo o seu processo evolutivo, independente da nossa vontade. Como eu já falei,
o ser humano está interferindo, potencializando, né, sendo um agente, catalisador ou não? Provavelmente não. Né? O que acontece? A gente está influenciando, talvez, em acelerar alguma outra coisa? Pode ser que sim, mas não é tudo isso. Não é tudo isso que se diz, não é tudo isso que as pessoas que não param para pensar podem acreditar. Alguns fatos que a gente pode dizer que a Terra, cientificamente é comprovado, e a gente estudou isso no colégio, né? Que existia lá a Pangeia e tal, e depois os continentes foram se dividindo. E lá naquela época não tinha poluição, não tinha nenhum agente muito forte do ser humano, e a Terra estava, digamos, rachando os continentes, né? Vulcões já existiam, expelindo gases, né? Diversas outras coisas, né, aconteciam, e a Terra já vinha e sempre veio em modificação e vai continuar se modificando. E todas as modificações, transformações, como a gente já falou, é a morte de algo para um novo nascimento, né? Ou seja, é transformação. Então a Terra, nesse processo de transformação, ela vai ir para algum lugar. E a gente tem que entender isso. E se a gente busca estar liberto das questões que tentam nos colocar, né, que tentam nos persuadir, a gente pode fazer leituras muito mais inteligentes e suaves e com a nossa própria capacidade. Todos nós temos essa capacidade se a gente consegue se isolar e fugir um pouco do barulho, tá? Eu só acho importante aqui falar, né, porque às vezes tem pessoas que são mais radicais, né, estão mais impregnadas pelas emoções e ideais, que não sou a favor aí de que queimem nada, que maltratem o meio ambiente, porque como é um organismo vivo, como eu falei, eu acho que a gente tem que respeitar ele e cuidar dele, né? Então, a gente tem que ter, né, sim, cuidado com a Terra, né? Mas a gente também tem que entender que ela tem uma força e uma inteligência própria, que a gente, na nossa maioria, vamos dizer, então, das pessoas, porque sim, algumas pessoas entendem mais sobre isso, a gente não entende a inteligência dela, né, os propósitos dela e como é que ela vai fazendo o seu processo evolutivo, tá? Então a gente precisa entender que as próprias transformações da Terra, as próprias transformações dentro do sistema solar, as próprias transformações que vão acontecendo, elas impactam sim nas transformações em todos os níveis, porque na verdade não é a Terra que está emergindo uma transformação, não, ela faz parte das transformações. Ela também está sendo influenciada e influenciando, assim como nós, né, influenciamos outras pessoas e somos influenciados. E eu estou falando tudo isso por essa questão do que, sim, a gente vê mais catástrofes, porque são transformações profundas que estão acontecendo e que são necessárias para preparar a Terra para um novo ciclo. E ao mesmo tempo isso está afetando e está sendo também visto na sociedade. Muitas guerras e conflitos acontecendo. E isso não vai parar ali, amanhã ou depois. Como eu já falei em vídeos bem antigos, né, falando sobre os ciclos que próprio lá o hinduísmo falava, o hinduísmo antigo, né, a questão dos yugas lá, né, dos ciclos, né, que são milhares de anos. Dentro desses ciclos existem mini ciclos, né, então a gente tem ciclos, épocas melhores e piores, dentro até de um ciclo de piora. E a gente está vivendo esse ciclo de piora, tá? Isso é fato. Mas a gente não deve se preocupar. A gente deve entender que se a gente está aqui para viver esse ciclo, é por um motivo, né? E a gente tem que entender, dentro dessa questão que eu trago de rebeldia, né? Essa questão da gente entender que se a sociedade está sendo influenciada negativamente por isso, eu não vou ser influenciado. E eu tenho essa capacidade. E é aí, por exemplo, que entra mestres, né? Como Jesus foi um mestre no sentido de dar seus ensinamentos de como se libertar, né, das emoções humanas e desses ciclos de sociedade para se libertar, né, filosoficamente, espiritualmente, né, das coisas. Então a gente tem que entender que a gente não pode entrar nisso, né? Existe hoje
todos os meios que a gente vive, né, muita energia carregada. É mais ou menos como os vulcões. Os vulcões eles vão carregando energia até explodirem. As guerras elas são acúmulos de energias até explodirem. A gente, como ser senciente aqui, com capacidade de conseguir trabalhar isso em nós, né? A gente tem que entender quando essas energias começam a ficar muito fortes para a gente não explodir, porque a gente tem essa capacidade de acalmar, de entender, de direcionar essa energia para algo positivo. Essa energia, como já falei em alguns vídeos, ela é muito forte no nosso nível emocional, né, num corpo nosso que é um pouco mais sutil que o físico, né, e que tem muita influência sobre nós. Então, a gente precisa viver uma vida, né, buscando a harmonia, né, buscando entender o que é harmonia. Vamos pegar uma natureza. A natureza ela é harmônica. O que é harmonia? Várias espécies convivendo num lugar. Ah, existe uma espécie matando a outra? Existe. Existem diferenças? Existem. Mas mesmo assim, ela funciona de uma forma positiva. O ser humano, a gente também, dentro de nós, a gente mata uma outra parte de nós todos os dias. Todos os dias a gente escolhe se a nossa sombra prevalece sobre nossa luz. Todos os dias a gente escolhe se os nossos atos vão ser positivos ou negativos. Todos os dias a gente escolhe se eu vou tomar decisões baseadas no que os outros pensam ou no que faz bem para mim, no que conecta a minha essência, o meu propósito dentro do meu objetivo de vida. Todos os dias a gente tem esse conflito de vida e morte, todos os dias a gente tem transformação, todos os dias a gente tem a guerra interna, né, como eu já trouxe aqui em inúmeros outros vídeos. E a gente precisa entender que a gente tem toda a capacidade de fazer sim o bem prevalecer sobre o mal dentro da gente. E é isso que importa. E acho que esse é um ponto muito importante da gente entender para a nossa vida, e por isso que eu estou reforçando de novo. Porque quando começa a aflorar tudo isso, a gente começa a achar que é nós contra eles, que eu tô certo e o outro tá errado. E não, a vida não é sobre isso. A vida é sobre eu comigo mesmo. É eu sobre as minhas batalhas. É eu contra mim mesmo. É eu no meu processo de evolução. É eu fazendo por mim e em mim purificando, conseguindo irradiar isso para os outros. Primeiro eu preciso cuidar de mim. Primeiro eu preciso cuidar do meu ser para que eu faça coisas boas e seja um pequeno agente dentro disso tudo. Tu não tem poder sobre as decisões das outras pessoas. Se tu parar para fazer análise de ti mesmo, se tu for parar para fazer terapia, tu vai entender o quão complexo tu é. Quão complexo e o quanto às vezes tu toma atitudes que tu não entende que tu toma, né? Como que a coisa funciona de uma forma bem complexa, que apesar de tudo de ser complexa, a gente pode aprender, né? E isso pode ser ensinado conforme a nossa purificação interna, né? Nosso trabalho de estratificação, de purificação, né? Se libertando das nossas partes mais densas e deixando as mais leves prevalecerem sobre a gente. Então a gente precisa entender que não existe aqui uma guerra de um contra o outro, de eu tô certo e errado, não. Existe sempre só a guerra interna. A guerra nossa que pode ser manifestada em diversos outros campos e materializações, porém no frigir dos ovos é nós com a gente mesmo. Então, nesse momento onde a Terra vai para um declínio, né, onde a gente está vendo, e por mais que a gente possa se manifestar contra, a gente vem para um domínio muito forte sobre pessoas, opiniões e tudo mais. A gente vem... Existe sempre uma briga de uniformização, né, da Terra, dos pensamentos, porque é muito mais fácil governar se todos pensam iguais e ninguém entende sobre as coisas, né? E isso é histórico na civilização, pelo menos nos últimos milhares de anos, né? A gente teve, como eu já falei, a Igreja Católica tentando fazer isso,
né? A gente já teve outras sociedades tentando fazer isso, e hoje a gente vê uma força aí muito forte, né, de tentar proibir as pessoas de dizerem o que pensam, né? E sempre vocês têm que entender que sempre vão vir sobre vestes bonitas, né? Já veio sobre vestes brancas, né? Sobre um nome forte, né? Hoje também, né? Sobre o bem comum, o bem não sei o quê. Infelizmente, isso é uma grande questão que a gente tem que cuidar muito, né? Então a gente tem que cuidar da gente, cuidar da nossa família. A gente tem que manter e buscar a paz e a harmonia onde a gente está, né? E não se importar muito com o que os outros pensam, com as coisas, porque assim, cada um está numa etapa da jornada. E se a sociedade ela está nesse momento, é porque sim, boa parte da sociedade ainda vibra nessas vibrações que estão ganhando força, né? A gente só tem que cuidar para não entrar nessas vibrações. Uma das grandes ilusões é que a gente achar que as outras pessoas são iguais a gente. Não. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem seu caminho a trilhar, cada um tem aptidões diferentes das outras, cada um tem uma etapa da jornada e ninguém é melhor nem pior. A gente tem que olhar que cada um está no seu momento que deve estar e a gente tem que caminhar. Ah, podemos ajudar alguém? Podemos, mas a maioria das vezes só vai ajudar quem quer ser ajudado. Que nem dentro de um negócio, dentro de uma empresa, tu pode dar oportunidades para pessoas e as pessoas não aproveitarem. E tá tudo bem. Não é que a pessoa seja ruim ou incapaz, não. Só que ela naquele momento não estava apta para aquilo. E não é sobre ser bom ou ruim, julgamento ou não julgamento. É sobre etapas, momentos e entendimentos de vida. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que viver dessa forma. Entendendo que se o mundo está passando por isso e se vai continuar passando, tudo bem. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Isso não quer dizer que eu sou melhor que os outros porque eu estou vendo ou não vendo. Não, simplesmente porque a gente percebe um pouco as coisas como elas são. Claro que quanto maior entendimento a gente tiver, menos afetado a gente vai ser. E quanto menos afetado a gente for, mais a gente se distancia dessa vibração, maior a possibilidade da gente se conectar com vibrações diferentes. Porque é como já falei em vários vídeos aqui, né? E antigamente era misticismo isso, hoje é cientificamente comprovado. Todos nós somos vibrações, né? E como eu falei já e prometi, eu vou começar a fazer leituras aí do Caibalion, aí, das leis herméticas e tudo mais. A gente tem que entender que as vibrações se atraem, né? Então, quando a gente está denso, quando a gente está forte, a gente acaba entrando isso. E é muito interessante porque também, neurocientificamente, a gente tem os neurônios espelhos, né? Que mostram que a gente acaba absorvendo, né, pensamentos das outras pessoas, porque pensamentos são vibrações também, né? A gente poderia falar bastante sobre isso, sobre questões de como materializar pensamentos, que na verdade os pensamentos sempre vão ser materializados, pode ser fisicamente ou em energias mais sutis, mas isso acontece porque existe uma vontade com um objetivo definido e energia canalizada. E isso existe em todos os planos, né? Como se eu quero empurrar um carro, eu canalizo, eu tenho o carro, vou empurrar até a esquina, eu canalizo uma energia física ali e ele vai. A grande burrice nossa é não acreditar e não entender que isso acontece em outros meios que também se propaga energia, que também se propaga vibração, tá? Então, a gente tem que se cercar, né, de energia. E como é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que proteger primeiro os nossos pensamentos, proteger e policiar a nós mesmos. É a gente fechar essa porta, né, dos dias de escuridão e mesmo familiares e qualquer outros que quiserem bater, a gente não abrir, porque a gente tem que preservar o nosso ser, a gente tem que preservar o nosso pensamento para ir vibrando e ascendendo sobre as coisas. A gente tem que cuidar com quem a gente anda, os meios que a gente convive, as informações, os lugares. Tá dando barulho lá na rua. Os lugares que a gente convive, porque tudo isso nos influencia. Tudo isso acaba
buscando reverberar em nós, e a gente tem que se proteger, fazer aquele escudo, né, energético para isso voltar, né? A gente tem que se policiar, a gente tem que ter isso, porque os tempos não são fáceis e eles não irão melhorar muito, mas sim a gente pode nós melhorar a nossa vida, porque em todo o caos, né, existe a ordem, né? Em toda ordem existe o caos, em toda luz existe a sombra, em toda luz, em toda sombra existe a luz. O mundo, as coisas são muito mais integradas e são muito mais feitas de nuances, como eu já falei. Existe espaço para a luz na escuridão, existe espaço para a escuridão na luz. Nós somos um exemplo, nós somos luz e sombra. E as duas coisas coabitam em nós, só que a partir do nosso poder de escolha, da nossa vontade, que a gente vai definir se eu vou deixar um lado ou outro vencer. Tudo sobre a gente. Então eu queria trazer essa reflexão no vídeo de hoje, compartilhar contigo isso e fazer mais uma vez esse convite para te policiar, cuidar e escolher fazer um caminho bom, construir uma vida de glória, uma vida bem vivida através das tuas escolhas do dia a dia, e não se deixe influenciar por pessoas, por grupos, por narrativas que te levem a um lugar ruim. Tome escolhas baseadas nas tuas virtudes, nas tuas vontades e não no que os outros pensam. E siga o teu caminho, porque se tu parar para meditar isso todos os dias, tu vai entender o teu caminho. E eu não estou dizendo que é como a gente vê nos vídeos aí de ficção, né, hoje antigos, esse caminho a gente não vê lá ele bem lá no final. A gente sabe onde ele vai dar, mas a gente não sabe tudo que a gente vai cruzar. A gente só tem uma tochinha na nossa mão que ilumina o próximo 1, 2 passos. E a gente tem que acreditar e seguir e viver a nossa vida assim. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tudo de bom pra ti e fique bem.